pessoal, tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Bom, o assunto de hoje é fibras, um assunto muito importante que merece muita atenção e que as pessoas precisam conhecer para poder estar usando. Vou falar para vocês hoje sobre os benefícios, onde usar, quando usar, qual é a quantidade, por que usar, e o assunto é esse: fibras alimentares. Bom, o que são fibras? As fibras são carboidratos que não são digeridos e não são absorvidos pelo nosso organismo. Se não são digeridos, não são absorvidos, não vai aumentar aí a quantidade de caloria que a gente vai consumir, como os carboidratos fornecem, que é a nossa principal fonte de energia, os carboidratos, tá? As fibras estão presentes em diversos alimentos, em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, nos vegetais de modo em geral, tá? E principalmente algumas sementes, semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim e farelos também. Aqui eu trouxe farelo de aveia, que é muito rico em fibras, farelo de trigo, trouxe aqui também, né, as oleaginosas, castanha do Pará e amêndoas, são ricas em fibras também. Quais são os benefícios das fibras, Edileia? São vários, pessoal. Principalmente na questão da saciedade, que ajuda aí no emagrecimento, que as mulheres adoram, todo mundo que está querendo emagrecer sempre está atrás dessas dicas, procurando, aliás, essas dicas. Então, atua muito no emagrecimento, porque a fibra, assim que ela cai no nosso estômago, que a gente ingere e ela chega no estômago, ela absorve água e ganha volume. Isso aumenta a nossa saciedade, porque ocupa espaço no nosso estômago. Vai diminuir as quantidades de refeições que você vai estar consumindo nas próximas horas. Por exemplo, se ingere 30 minutos, 40 minutos, que é o ideal, antes das principais refeições, de jejum, café da manhã, almoço e jantar, isso vai diminuir a quantidade de comida que você deveria comer, né, ou queria comer nas próximas refeições. E outra questão também sobre emagrecimento, que ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol, de triglicerídeos e de açúcar, que seria absorvido pelo nosso organismo. Porque a fibra funciona como se fosse um imã, tá? Por exemplo, aqui está a fibra e ela vai atraindo outros nutrientes, gordura, triglicerídeo, gordura de modo geral, triglicerídeo, colesterol e açúcar. Isso vai reduzir a quantidade de caloria que teoricamente você iria absorver. E mais um benefício das fibras também, que vai ajudar a controlar os níveis de colesterol, de açúcar e de triglicerídeo na corrente sanguínea. Esses são os benefícios que eu digo assim que são excelentes, que por isso que vocês deveriam estar sempre consumindo fibras. E sempre, por exemplo, carregar na bolsa. A chia, que é uma sementinha bem neutra, e o psyllium, você pode colocar num potinho de vidro pequenininho e colocar na bolsa. Vai almoçar fora, colocou lá sua refeição, que não é 100% saudável, que é muito difícil, você salpica um pouquinho de chia, um pouquinho de farelo e vai aumentar a sua saciedade, vai reduzir as quantidades de caloria que teoricamente seriam absorvidos, tá? E qual é a quantidade correta para usar? Bom, para adultos, de modo geral, o que a gente indica, 25, 35 gramas de fibra ou até mais, estaria de bom tamanho. Você consumindo só verdura, legumes e frutas, talvez não consiga atingir essa quantidade. Para isso você deveria comer bastante e todo dia. Talvez não consiga atingir essa quantidade em gramas, por isso que a gente sempre orienta colocar esses outros itens, que vai fazer toda a diferença na quantidade de fibra que você deveria ingerir. As fibras desempenham um papel muito importante, que é a proteção do nosso intestino, tá? Ela funciona para alimentar as bactérias benéficas do nosso organismo, porque as bactérias se alimentam de alguns tipos de fibras específicos. Isso ajuda a aumentar a quantidade de bactérias do bem do nosso intestino. E essas bactérias do bem vai estar ali equilibrando o nosso intestino em questão de pH, produzindo algumas substâncias anti-inflamatórias muito interessantes, por exemplo, o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que influencia diretamente na nossa proteção, tá? Interfere na proteção do nosso cérebro, que funciona como se fosse um anti-inflamatório, um anti-inflamatório que vai proteger o nosso cérebro, melhorando o raciocínio, melhorando a nossa memória e evitando o envelhecimento precoce do nosso cérebro. Perdão, às vezes a palavra se embola, mas é assim mesmo. Outro alimento muito importante também é a linhaça, tá? Eu trouxe aqui a linhaça marrom,
e que você sempre deve fazer o consumo da linhaça triturada e nunca em sementinhas assim, tá? Tritura ela em casa, guarda na geladeira e vai consumindo aos poucos. Outra questão muito importante também é que as fibras ajudam a proteger o seu intestino de doenças inflamatórias, por exemplo, colite, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, porque ela ajuda a proteger a parede do intestino, equilibrando o pH, eliminando as fezes, tá? Por isso que ajuda na prevenção de doenças inflamatórias do intestino, muito importante. E se você já tem alguma dessas doenças que acabei de falar, é sempre bom que você consulte o gastroenterologista, o proctologista, para saber a quantidade de fibra que você pode estar consumindo. E o seu nutricionista de confiança que atenda nessa área do intestino também, tá? Com esse perfil de atendimento gastrointestinal. Isso é muito interessante, tá? E beber água, pessoal, o item que a gente não pode esquecer jamais, sempre que aumenta o consumo de fibra, principalmente se for farelo, ou se for semente, ou se for pozinho, tem que consumir água, porque senão a fibra vai fazer o efeito reverso, tá? Se eu comer a fibra, por exemplo, o psyllium, ele aumenta de volume até 20 vezes no nosso organismo, no nosso trato gastrointestinal. Se não tem água ali para ele absorver e desempenhar o seu papel importante, vai fazer o efeito reverso. Por exemplo, quem sofre de prisão de ventre, comer fibra e não beber água, vai piorar a prisão de ventre, tá? Então é muito importante que aumente o consumo de água. O gel de chia é muito interessante, aqui eu trouxe para vocês, vou deixar a receitinha do gel de chia e do psyllium na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, tá? Só você clicar aí e vai ver. Olha aqui o gel de chia, como que fica. Gente, isso é maravilhoso. Eu faço tanta coisa com esse gel de chia que vocês não fazem ideia. E pode estar consumindo assim também, tá? Uma colher de sopa 2 vezes ao dia. Pode ser pela manhã ou no final do dia, tá? E beber bastante água. O gel é bem interessante. Você pode consumir a semente também. Coloquei aqui numa mão, vejam. Olha que maravilha. Você pode estar utilizando sobre as frutas, no iogurte, numa vitamina de fruta. Em bolos também você pode estar consumindo, tá? Colocando para, né, aumentar ali, aumentar a quantidade de fibra, o aporte de fibra, principalmente se for uma farinha que não é rica em fibra. Você pode estar colocando as sementes, a semente triturada de linhaça e também a chia, sequinha ou em gel mesmo, para aumentar o seu aporte de fibras. Gente, fibra a gente sempre está orientando porque é um assunto que as pessoas merecem ter conhecimento. A gente fala, mas às vezes as pessoas acabam passando desapercebido e não dando muita atenção para isso. Quando desenvolve uma doença, né, aí o médico vai lá e fala, o nutricionista também fala, que pode ser por uma deficiência de fibras. Isso faz toda a diferença na nossa saúde. Eu costumo dizer que o nosso intestino merece toda a atenção, todo amor e carinho do mundo, que é por ali que tudo se começa. É por ali que pode desenvolver algumas doenças nos demais sistemas do nosso organismo. Se você tem um intestino saudável, equilibrado, que funcione perfeitamente, com certeza a sua saúde, você vai ter, o seu organismo vai trabalhar com mais eficiência. Por isso que eu sempre bato nessa tecla do consumo de fibras e do consumo de água. Porque o intestino precisa estar saudável para o restante do corpo também ficar saudável. Tá? É muito importante que possamos, né, a partir disso, vocês aqui na minha casa, a gente consome bastante fibras, não só dos legumes, frutas e verduras, mas também dessa maneira aqui, sementes, farelos. Uma coisa bem interessante também, o feijão, a família do feijão de modo geral, os grãos, é uma boa fonte de fibra solúvel, tá? Então vocês podem daí não deixar de comer, de consumir, que às vezes tem muita dieta que retira feijão, retira arroz, e não é bem assim. Quando você retira determinados alimentos, você também está evitando de consumir determinados nutrientes. Quando se retira o feijão, por exemplo, ou o arroz integral, você está reduzindo a quantidade de nutrientes, principalmente de fibras. Isso não pode acontecer. Precisamos pensar na saúde das pessoas de maneira em geral, em conjunto. Por isso, sempre procura um nutricionista, que ele é o profissional mais capacitado para estar te orientando em relação a alimentos. As fibras possuem 2 papéis interessantes também, que é eliminar a quantidade de toxinas que são maléficas, que o nosso organismo não faz bem, são substâncias tóxicas que podem estar prejudicando o nosso intestino e prejudicando outros sistemas do nosso organismo também. Então as fibras vão ajudar a eliminar essas toxinas
e vai ajudar a equilibrar o pH do nosso organismo, do nosso intestino. Um intestino com pH equilibrado, como se deve, vai evitar aí diversos tipos de doenças, principalmente o câncer. E o câncer costuma desenvolver em ambientes que tóxicos, em ambientes ácidos, e as fibras vai estar desempenhando esse papel de equilibrar esse meio, deixando aí o nosso intestino pH saudável e equilibrado, tá? Sobre as fezes, a questão de funcionar para prisão de ventre, porque as fibras absorvem água. Absorve água, vai deixar as fezes mais amolecidas e vai aumentar o bolo fecal. Além do mais, vai acelerar o trânsito intestinal, ou seja, vai facilitar a eliminação das fezes. Por isso que as fibras ajudam no combate à prisão de ventre e no combate à diarreia também. Em questão à diarreia, tem que estar verificando, porque tem que saber a quantidade exata de fibra a ser consumida e a quantidade exata de água a ser consumida, tá? Beijo, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostou, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso me ajuda e ajuda outras pessoas. Vamos aumentar a corrente do bem, tá bom? Fica com Deus e até o próximo. Tchau.